Turistas ficam ilhados em morro durante tiroteio em favela no Rio de Janeiro. Turistas ilhados em morro? Ilhados em morro? Parceiros? Rolezinho? O que significam essas coisas? Vem com a gente para mais um vídeo de análise aqui do Don't Panic, Keep Speaking Português. Vamos analisar essa manchete, essa headline, e os comentários de um influenciador sobre essa notícia. Assim você vai aprender o jeito carioca de falar, o ritmo, o sotaque, gírias e expressões cariocas para melhorar ainda mais o seu português brasileiro. Combinado? Então, analisando a manchete primeiro. Turistas ficam ilhados em morro durante tiroteio no Rio de Janeiro. Ilhados está entre aspas. Por quê? Porque ilhados tem a ver com ilha. E, na verdade, eles ficaram ilhados em um morro, em uma favela. O que significa que, na verdade, eles estavam meio que presos, isolados, no topo de um morro, no topo de uma favela. Porque subiram para fazer turismo, mas houve um confronto de traficantes com a polícia, um tiroteio, e eles ficaram ali tendo que esperar até essa situação terminar, passar, para então descer. Eu acho que foram mais de 200 turistas, segundo a notícia. Agora vamos analisar a fala desse influenciador carioca para que você possa aprender algumas expressões, gírias e o jeito com que ele fala. E antes que eu me esqueça, você pode e deve repetir, ouvir e repetir, tentando imitar a mesma entonação, o mesmo jeito que ele fala. Ok? Vamos lá então. O Rio de Janeiro proporciona experiências únicas, rapaziada. O Rio de Janeiro proporciona experiências únicas, rapaziada. Rapaziada. Rapaziada vem da palavra rapaz, que é jovem, um grupo de jovens. É um jeito de chamar uma galera, rapaziada. Sinônimos de rapaz poderiam ser jovem, na gíria informal, brother, moleque. Algumas pessoas falam molecada. Molecada, garotada, rapaziada, são formas diferentes de se referir a um grupo de jovens, um grupo de pessoas. Não necessariamente jovens, não necessariamente homens, mas em geral. Hoje de manhã, pôr do sol no Vidigal. Hoje de manhã, pôr do sol no Vidigal. E tiroteio ao mesmo tempo. E tiroteio ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí está um detalhe interessante. Ele não fala mesmo tempo, mas ele fala mesmo tempo. É algo que o carioca faz bastante, dependendo da onde o carioca é, de qual região do Rio de Janeiro ele é, ele vai trocar esse S por um R. E ao invés de falar mesmo ou meias, ao invés de falar mesmo, ele vai falar mesmo. Outros vão botar um I, mesmo. Algo bem comum. O pacote completo, meu parceiro. Tu vai pra ver o pôr do sol, já pega a experiência logo dentro da comunidade, que a rapaziada acha que a comunidade... É o pacote completo, meu parceiro. Tu vai pra ver o pôr do sol. Então, é o pacote completo, meu parceiro. Parceiro é uma palavra para se referir a camarada, amigo, companheiro. Então, um jeito informal da gíria das ruas de chamar alguém com quem você tem intimidade, meu parceiro. Né? Literalmente em inglês partner, mas não no sentido amplo e exato da palavra. É mais um jeito de falar com a comunidade, com os seguidores dele, meu parceiro. Então ele diz que você pega a experiência completa, meu parceiro. Tu vai para ver o pôr do sol. Tu vai também é um uso bem interessante, porque os livros dizem que os brasileiros não usam tanto o tu. E, em parte, eles estão certos. Nós não usamos de maneira correta, gramaticalmente exata. Mas muitos sotaques brasileiros usam sim o tu, só que conjugam como se fosse você. Então, tu vai, tu tem, ao invés de tu vais, tu tens, como fazem no português europeu. Mais um detalhe interessante aqui na fala do carioca. Tu vai para ver o pôr do sol e tem a experiência completa. A comunidade é só rolezinho dentro da favela, vista, mas não é, né, rapaziada? Por isso que eu falo... Só rolezinho dentro da favela, vista, mas não é, né, rapaziada? Olha o mais aí, ou mas,
aparecendo com outra sonoridade. Mas não é, né? Mas não é. Ele está dizendo mas não é, né? Mas não é, né? Olha como fica tudo conectado, a fala conectada. Outros fonemas, outros sons aparecem no sotaque carioca, na fala informal. Seja muita atividade para não virar saudade. Tem que ir com guia local. Eu falo para vocês, muita atividade para não virar saudade. Quase uma rima, né? Quase uma poesia das ruas. Ele que é um cara que representa a favela, está sempre dentro das favelas, saiu da favela, usa, evidentemente, um português bem informal. E ele fala atividade para não virar saudade. Atividade significa ficar alerta, ficar atento. É uma gíria para fica atento, fica esperto. Atividade aí. Fica na atividade. Eu sempre falo para vocês ficarem na atividade. Então, ficarem alertas, ficarem atentos para não virar saudade. Ou seja, virar saudade significa, é um eufemismo, ou seja, uma suavização de morrer. Porque quando você morre, você vira saudade, você desaparece, as pessoas sentem saudade de você. Atividade para não virar saudade, ou seja, fiquem atentos para não morrer, para não se dar mal. Saudade. Tem que ir com guia local, um cria, porque nesses momentos de desespero, o cria vai te... Tem que ir com guia local, com cria. Olha só, o que é com? Com guia local, com cria. Com é o com, mas com uma sonoridade diferente. Com uma sonoridade diferente. Nem todos os brasileiros vão falar, na verdade a maioria não vai falar o português tão pronunciado, tão enunciado e articulado, de maneira que você possa reconhecer com. Nesses momentos de desespero, o cria vai te... Tem que ir com guia local, com cria, porque nesses momentos de desespero, você está repetindo comigo? Mas fique à vontade, repita comigo quando a gente estiver analisando, porque isso vai ajudar você, especialmente se você tentar repetir com a mesma entonação, ritmo e pronúncia. Com cria, o que é com cria? Cria é alguém nascido e criado no Rio de Janeiro. Então, quem nasce e cresce em um lugar, especialmente no Rio de Janeiro, é chamado de cria. Cria é essa gíria para quem é carioca mesmo. Então, tem que ir com guia, tem que ir com cria quando você vai subir na favela de modo turístico. Nesses momentos de desespero, o cria vai te instruir o que você tem que fazer, se você tem que abaixar, se você tem que levantar, se você tem que deitar no chão. Então, o guia vai te instruir se você tem que abaixar, levantar, deitar no chão. Fala que eu romantizo a favela, muito pelo contrário, meu parceiro, eu não faço a romantização não, mostra... Para quem fala que eu romantizo a favela, muito pelo contrário, meu parceiro. Eu não faço a romantização da favela, não. Não, mostra a realidade de dentro para fora. Continue assistindo o vídeo do cria. Eu mostro a realidade de dentro para fora. E você percebe que ele não fala para fora, de dentro para fora. No vídeo do cria para você não virar estampa de camisa e seguir todas as dicas que eu passo para vocês em meus vídeos. Pegou a visão? Continue seguindo o cria. Ele usa uma gíria para não virar estampa de camisa. Virar estampa de camisa exige todo um contexto cultural para você entender o que é, em geral, quando a pessoa morre e algumas pessoas fazem aquela camisa com a foto da pessoa, em memória da pessoa, uma homenagem. Eu não sei se isso ainda existe, mas eu lembro que existia há um tempo atrás, e essas camisas em homenagem a pessoas que morreram em algum acidente trágico ou em alguma tragédia, é uma estampa de camisa. Isso é uma estampa de camisa. Eu estou aqui com a estampa de camisa do nosso podcast, Keep Speaking Português. Então você encontra um link aqui para poder se tornar um membro desse nosso podcast e aprender mais, ter acesso a recursos exclusivos, né? A uma imersão de português brasileiro nesse canal. Mas enfim, imagina que a estampa de camisa fosse a foto de alguém que eu amo muito, que morreu em uma tragédia. É por isso que ele fala que você tem que ficar esperto para não virar estampa de camisa. Que a pessoa que morreu vira estampa de camisa. E seguir todas as dicas que eu passo para vocês em meus vídeos. Pegou a visão?
todas as dicas que eu passo para vocês em meu vídeo. Então, pá, você vê que o para, que vira pra, também pode virar pá só. Para vocês, em meus vídeos ou nos meus vídeos, pegou a visão? Pegar a visão também é uma gíria carioca, que quer dizer, tipo assim, o paulista usa bastante o tá ligado, e o carioca, aqui nesse caso, pega a visão. Pegou a visão? Mas aqui ele está comentando esse evento. Agora vamos comentar qual é o evento, qual é a notícia. Eu li a headline, né, o título da notícia no início desse vídeo, mas o fato é que as favelas do Rio de Janeiro têm virado um atrativo turístico já há algum tempo. Elas são um atrativo turístico e é preciso tomar esse cuidado, ou ficar na atividade, ficar esperto, porque embora elas possam ter um atrativo turístico, já que, diferente de outros lugares no Rio de Janeiro, as favelas têm a melhor vista da cidade, então a comunidade pobre, em geral, a comunidade que passa por maiores dificuldades e problemas, ela está no lugar mais privilegiado, né? Em geral, essas comunidades estão nos altos dos morros pelo Rio de Janeiro. E esses morros têm a melhor visão da beleza natural do Rio de Janeiro. E nos anos recentes isso tem sido explorado turisticamente. Mas as pessoas às vezes esquecem que esses lugares são lugares muitas vezes perigosos, especialmente para turistas. Porque você pode encontrar uma situação real, de vida real, como a que esses turistas encontraram. Subiram no morro para ver o pôr do sol, do alto do morro, a vista maravilhosa do Rio de Janeiro, mas a polícia resolveu naquele dia subir o morro, confrontar os traficantes. Então teve tiroteio e aí esses turistas ficaram lá em cima do morro, aguardando o tiroteio acabar e a situação ficar mais segura para então sair da favela. Por isso que ele diz que pegaram a experiência completa, porque a favela no Rio de Janeiro não é só um mirante para a vista mais bonita da cidade maravilhosa. Não, é um local com pessoas reais, levando uma vida real, normal, muitas vezes difícil, com uma série de conflitos, com crime, com drogas, com a polícia. Então é preciso ter em mente que ao visitar uma dessas favelas é bom você estar bem acompanhado e entender os riscos que estão envolvidos, né? Claro que centenas ou milhares de pessoas visitam as favelas e têm um apelo turístico com segurança todos os dias, mas ainda assim existe esse risco, né? Pelo que eu li da notícia, ninguém saiu ferido, foi só uma situação realmente que eles ficaram presos e talvez um pouco assustadora para alguns. Eu imagino que alguns turistas acharam emocionante e talvez até gostaram, e outros devem ter ficado muito amedrontados, aterrorizados com o tiroteio, com presenciar de tão perto esse conflito, esse tiroteio. Mas eu acho que ninguém saiu ferido. E aí? Você gostou dessas expressões? Aprendeu um pouco da gíria, do sotaque, do jeito de falar carioca com esse vídeo? Conta para mim aqui nos comentários se você visitaria uma favela no Rio de Janeiro, teria essa coragem, tem essa curiosidade. E, segunda coisa, que expressão aqui você não conhecia e aprendeu hoje nesse vídeo? Comenta aqui para mim e não esquece, don't panic, keep speaking Portuguese.